Boa noite a todos. É com grande satisfação que iniciamos as apresentações do trabalho da 24ª Mostra Científica, que será exibida inteiramente no modo online. Neste momento, apresentaremos os trabalhos do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde, mestrado acadêmico. Orientamos que as perguntas, sugestões, elogios sejam realizados no chat do YouTube e, assim que possível, os apresentadores responderão aos questionamentos. Ok? Então, daremos início à noite de hoje, convidando Elizabeth Marlene Senning, que vai falar sobre o efeito da reabilitação fisioterapêutica nos sinais e sintomas de disfunção temporomandibular em pacientes pós-Covid-19. Efeito da reabilitação fisioterapêutica nos sinais e sintomas de disfunção temporomandibular em pacientes pós-Covid-19. Eu sou a mestranda Elizabeth Senning e juntamente comigo nessa pesquisa estão a fisioterapeuta Letícia Souza de Oliveira, a orientadora professora doutora Natália Veronese da Cunha Bellinati, a co-orientadora professora doutora Bruna Fernanda da Silva, no curso de pós-graduação mestrado em Ambiente e Saúde PPGAS Uniplac. A articulação temporomandibular, ou ATM, ela é responsável por conectar o maxilar inferior ou a mandíbula ao crânio. As estruturas anatômicas, elas permitem a estabilidade dessa articulação, a cápsula, disco, ligamentos e também os músculos que as cruzam. Os movimentos que essa articulação consegue realizar são protusão, retração, elevação e também a depressão e lateralidade. A disfunção temporomandibular, ou DTM, ela se caracteriza como um conjunto de desordens que envolvem o sistema estomatognático, músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular e estruturas adjacentes, e a principal causadora de dor orofacial e estruturas relacionadas. Quando há essa disfunção na articulação, a sintomatologia ela é subjetiva, mas se caracteriza principalmente por dores de ouvido ou zumbido, dores de cabeça, estalos ao mastigar, desgaste dentário, dificuldade ou cansaço ao mastigar alimentos mais duros. A sintomatologia de DTM e dor orofacial aumentaram durante a pandemia e o impacto biopsicossocial e a necessidade também de isolamento social aumentaram os níveis de ansiedade na população, o que piora o quadro clínico de DTM que já existe e também eleva o risco de desenvolver a doença. Então, sabendo que existem fatores associados entre as manifestações e as sequelas pela COVID-19 e a DTM, como os aspectos biopsicossociais e também musculoesqueléticos, o nosso objetivo é avaliar a ocorrência de DTM entre os pacientes pós-COVID-19, além de avaliar o efeito da reabilitação fisioterapêutica nos sinais e sintomas de disfunção temporomandibular em pacientes pós-COVID-19. Participaram da nossa pesquisa em torno de 150 pacientes pós-Covid-19 que são atendidos no programa ou foram atendidos no programa de reabilitação cardiopulmonar de 3 clínicas de fisioterapia da cidade de Lages, aqui em Santa Catarina. A pesquisa ela terá 2 momentos, onde a primeira etapa será um estudo quantitativo transversal e a segunda etapa será um estudo intervencional quantitativo. Na primeira etapa, nós iremos avaliar a ocorrência de DTM nesses pacientes e os dados eles serão coletados através de questionários que irão caracterizar o perfil sociodemográfico e também o estilo de vida dos participantes. Uma avaliação fisioterapêutica da TM, incluindo queixa principal, história clínica, identificação de fatores de disfunção, índice de Real-Kimo, índice de limitação funcional mandibular, inspeção, palpação, amplitude de movimento e ausculta. Além de um questionário de estresse percebido e também um questionário de ansiedade.
Na segunda etapa, os participantes que na primeira etapa apresentaram algum sintoma de dor ou de alteração na função e mobilidade da TEME, eles passarão por um protocolo de reabilitação fisioterapêutica para DTM composto por técnicas do temporal, que visa sincronizar os músculos temporais, inibição de ponto gatilho, liberação miofacial e relaxamento dos músculos faciais. Então, após 3 sessões, será feita toda a avaliação fisioterapêutica da primeira etapa. Então, espera-se que ao final dessa pesquisa, nós possamos verificar a ocorrência de DTM em pacientes pós-Covid-19, trazer os benefícios aos pacientes por meio da reabilitação fisioterapêutica, com foco na melhora do quadro clínico, e busca-se também a contribuição científica para o desenvolvimento de futuras pesquisas relacionadas ao tema. Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos por ter conseguido a Bolsa de Estudos Uniedu. Obrigado. Parabéns, Elizabeth, muito obrigada pela sua participação, mais um excelente tema. E agora teremos a contribuição da Giovana Bedin Pereira, que vai abordar ambiente, trabalho e risco de adoecimento dos profissionais de saúde na pandemia da Covid-19. Olá, meu nome é Giovana, eu sou mestranda da Uniplac no programa de pós-graduação Mestrado em Ambiente e Saúde. Minha orientadora é Lília Canã e co-orientadora Natália Bellinati. Vou falar um pouco sobre os resultados da minha pesquisa intitulada Ambiente, Trabalho e Risco de Adoecimento dos Profissionais de Saúde na Pandemia da Covid-19. Então, em 2019, na China, houve um surto de pneumonia de origem desconhecida. Com alguns estudos, identificou-se um novo tipo de coronavírus, o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. Essa é uma doença que tem como sintomas falta de ar, tosse seca, coriza, febre, diarreia, entre outras. É um vírus que, apesar da sua baixa letalidade, tem uma alta transmissibilidade. E isso fez com que, em poucos dias, o vírus se espalhasse pela China e da China para todos os continentes, sendo declarada uma pandemia em março de 2020. Então, as consequências dessa pandemia foi uma crise de saúde global, uma crise econômica, falta de insumos, falta de matéria-prima, e as medidas de contenção desse novo vírus fizeram com que acontecesse uma mudança drástica na rotina das pessoas. Então, no mundo foram mais de 233 milhões de casos e mais de 4 milhões de óbitos, e só no Brasil foram mais de 21 milhões de casos e quase 600 mil mortes. Então, nesse período de pandemia, há uma extensa produção científica que constata a grave situação vivida pelos profissionais da área de saúde, que estão na linha de frente de combate ao coronavírus. É comum nesses profissionais aumento de sintomas como estresse, cansaço, ansiedade, depressão, insônia, negação, raiva e medo. Esses problemas de saúde física e mental, eles podem ter um efeito duradouro no bem-estar desses profissionais. Com isso, o objetivo do estudo é analisar os fatores ambientais e laborais que podem expor os profissionais de saúde ao risco de adoecimento na pandemia da Covid-19. Os objetivos específicos: descrever o perfil sociodemográfico dos participantes, examinar os aspectos relacionados ao contexto de trabalho, investigar indicadores de prazer e sofrimento no trabalho durante a pandemia, identificar eventuais danos relacionados ao trabalho e examinar eventuais dificuldades ou limitações no trabalho durante a pandemia da Covid. Essa é uma pesquisa que ela é aplicada, uma vez que ela visa a solução de problemas específicos através da produção de conhecimento e da aplicação desse conhecimento na prática. Ela é uma pesquisa descritiva, pois ela descreve as características de um determinado fenômeno, correlacionando as suas variáveis. Ela é uma pesquisa transversal, pois ela acontece em um determinado período de tempo. É uma pesquisa quantitativa, pois ela usa de técnicas estatísticas para traduzir os resultados em números, analisar, interpretar essas informações. É uma pesquisa de perspectiva interdisciplinar, pois ela vai requerer os saberes de várias áreas do conhecimento para análise. Os participantes foram contactados através do método de Snowball Sampling,
onde um primeiro participante indica o seguinte e assim sucessivamente, e o instrumento utilizado para a coleta de dados foi um inventário de trabalho de riscos de adoecimento. Ele é um instrumento já validado no Brasil e é composto de 4 escalas. Nós utilizamos 3 delas. A escala de avaliação de contextos de trabalho, escala de avaliação de indicadores de prazer e sofrimento no trabalho e a escala de avaliação de danos relacionados ao trabalho. E a análise se valeu de estatística descritiva e inferencial. Então, nós estamos numa fase inicial de interpretação de dados, os dados já foram todos tabulados, né? Estamos começando a análise, e então participaram dessa pesquisa 325 profissionais de saúde, em sua maioria mulheres, casadas, né? E 50% dos participantes tinham filhos. A idade média dos participantes é de 35 anos. Desses profissionais eram de diferentes categorias: nutricionistas, enfermeiros, médicos, odontólogos, psicólogos, assistentes sociais, veterinários, educadores físicos, biólogos, biomédicos, todos aqueles profissionais de nível superior que foram convocados pela portaria do Ministério da Saúde. Entre todos os profissionais, 60% tem especialização, 9,8% tem mestrado e 1,8% tem doutorado. A maioria também dos profissionais que responderam trabalham na atenção primária à saúde, 40,8%, 18,4% trabalham na atenção secundária e 20,4% na atenção terciária. 6,3% trabalham na urgência e emergência. Essa análise preliminar dos resultados, ela indica que entre os maiores medos dos profissionais está o de contaminar os seus familiares, mais do que serem contaminados pelo vírus, e há indícios importantes de abalo da saúde mental desses participantes. Deixo registrado que essa pesquisa está sendo realizada com o apoio do Programa de Bolsa Universitárias de Santa Catarina, Programa UniEdu, e aqui as minhas referências. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito bem, Giovana. Parabéns pelo seu trabalho. E na sequência, convidamos a Isabela Angélica Neumann para falar sobre as implicações da pandemia do coronavírus, Covid-19, nos processos de aprendizagem nos anos finais do ensino fundamental. Olá, meu nome é Isabela, sou acadêmica do curso de mestrado em Ambiente e Saúde, PPGAS Uniplac. Hoje vou compartilhar a minha pesquisa de dissertação com o título As implicações da pandemia do coronavírus Covid-19 nos processos de aprendizagem nos anos finais do ensino fundamental, com orientação da professora doutora Lúcia Secato de Lima. Introdução. Este estudo é parte do projeto de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde, PPGAS Uniplac, no qual apresentaremos os aspectos da pandemia do SARS-CoV-2, com ênfase no impacto na aprendizagem dos estudantes de um colégio militar, em especial os do 6º ano do ensino fundamental. Como profissional da psicopedagogia escolar, tenho a responsabilidade de contribuir com a melhoria do processo de aprendizado de crianças, adolescentes e adultos. Em 2020, com a pandemia do coronavírus SARS-CoV-2, praticamente todas as instituições de ensino do país deixaram de oferecer aulas presenciais devido à emergência do isolamento físico. Assim, nessa função de psicopedagoga, busco compreender os impactos desta pandemia e seus desdobramentos na vida escolar de estudantes do ensino fundamental. As medidas de distanciamento social e o fechamento de escolas no ano de 2020 causaram sérias perdas de aprendizado com os alunos do ensino fundamental, praticamente sem progredir nos estudos em casa, conforme pesquisa de Endio e colaboradores em 2021. Mesmo com aulas remotas, os estudantes apresentam perdas no progresso de aprendizagem que normalmente fariam em um ano de aulas presenciais.
Agora, o que nós e todos os pais precisam saber: como construir um suporte e auxílio a estes estudantes para que eles possam voltar aos níveis adequados de aprendizagem e desfrutarem de seu sucesso na vida acadêmica e no mercado de trabalho. Ao final dessa pesquisa, esperamos identificar qual o impacto da pandemia na aprendizagem dos estudantes para estar preparada para tomar decisões sobre as estratégias para resgatar estes estudantes com déficits de aprendizagem já levantadas no Brasil e no mundo. Pergunta de pesquisa: qual o impacto da pandemia do novo coronavírus, SARS-CoV-2, na aprendizagem de estudantes do ensino fundamental anos finais de um colégio policial militar? Objetivo geral: avaliar o processo de aprendizagem e como a pandemia do coronavírus SARS-CoV-2 vem impactando na aprendizagem de estudantes do ensino fundamental anos finais de um colégio policial militar. Objetivos específicos: caracterizar o perfil e o contexto familiar dos estudantes do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Policial Militar de Lages, Santa Catarina. Descrever encaminhamentos do projeto político-pedagógico escolar e outros documentos a respeito do processo de aprendizagem no período da pandemia. Identificar o processo de aprendizagem do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Policial Militar no período de pandemia, discutir a respeito das experiências dos estudantes do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Policial Militar durante o período de pandemia do novo coronavírus. Metodologia: será uma pesquisa com abordagem qualitativa, exploratória, utilização de métodos de interpretação e abordagem sob ponto de vista subjetivo dos diferentes conceitos teóricos e metodológicos da pesquisa bibliográfica. Serão incluídas na pesquisa os prontuários de anamnese e avaliação diagnóstica das crianças e adolescentes matriculados no 6º ano do ensino fundamental do ano de 2021, que tiveram ensino remoto em 2020 e em 2021 passaram para o ensino híbrido, ou seja, uma semana remota e outras presencial exploratória. Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, de acordo com a resolução número 510, de 7 de abril de 2016, que dispõe sobre as normas aplicáveis à pesquisa em ciências humanas e sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana. O uso de dados contidos em prontuários está dispensado o termo de consentimento livre esclarecido, TECLE, mas será justificado o Comitê de Ética em Pesquisa, CEP, da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac. Os resultados esperados: espera-se com a pesquisa contribuir com os anos finais do ensino fundamental, no sentido de identificar possíveis lacunas no aprendizado, propor formas de superar essas limitações para que o estudante prossiga sua escolaridade. Outro aspecto contributivo que espera-se deste estudo é levantar as possibilidades de continuidade do ensino híbrido, como legado da pandemia do coronavírus Covid-19. Este é o meu referencial teórico. Muito obrigada. Obrigada, Isabela, pela sua participação. Espero que todos estejam curtindo e aproveitando, né, esse momento. Aos que estão gostando das apresentações, então podem compartilhar, né, o link das apresentações, curtir na página do YouTube e fazer os seus comentários no chat. Na sequência, convidamos a Joana Ribeiro Colombo Barbizan para falar sobre o processo de construção de instrumentos de pesquisa, um relato de experiência. Olá, meu nome é Joana Barbizan
e sou discente do programa de pós-graduação em Ambiente e Saúde e vou apresentar o trabalho sob orientação da professora Natália Bellinati, Processo de Construção de Instrumentos de Pesquisa, um relato de experiência. Então, instrumentos de avaliação, eles são fundamentais para a prática clínica e de pesquisa em saúde, onde eles são utilizados, né, para obtenção de dados, avaliação de intervenções, e com isso eles podem auxiliar aí na tomada de decisão, perfil epidemiológico, programas de prevenção, enfim, né, utilizado nas pesquisas principalmente. Quando se pensa no instrumento de pesquisa e se utiliza ele para avaliação ou para utilizar numa pesquisa, se pensa no objetivo, né, daquela pesquisa, a população que será pesquisada, a aplicabilidade do instrumento, tudo isso é levado em consideração na escolha de qual instrumento usar na pesquisa. Mas é fundamental que o instrumento ele seja validado, né? Isso gera uma precisão dos resultados através da confiabilidade. É como se a gente precisasse que o instrumento consiga medir o que se pretende, né? Então, por isso a confiabilidade e a validade, principalmente para a população. E o instrumento também precisa ser desenvolvido em processo sistemático. Então, a escolha do instrumento para ser utilizada na pesquisa deve levar tudo isso em consideração, e principalmente se o instrumento é adequado àquele propósito. Então, inicialmente, se procura instrumentos existentes para que se possa utilizar, e na ausência de um instrumento adequado para aquele propósito, é então requerido o desenvolvimento e a validação de um novo instrumento. Então, dessa forma, o objetivo desse trabalho é relatar a experiência do processo de elaboração e validação de um instrumento de pesquisa. Lembrando que esse processo, né, de construção e validação do instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em Ambiente e Saúde, aqui no PPGAS, na Uniplac. E trata-se da construção e validação do questionário de avaliação do estilo de vida em indivíduos com doenças cardiovasculares, onde inicialmente foi feito, né, uma busca por instrumentos na literatura que atendessem essa demanda, esse contexto, e então seguiu-se as etapas de elaboração, né, que é a elaboração do manuscrito, a validação do conteúdo e o pré-teste. A busca na literatura aconteceu a partir de uma revisão intitulada Instrumentos de Avaliação do Estilo de Vida, uma revisão sistemática, e nessa revisão não foi identificado um instrumento adequado para avaliar o estilo de vida em indivíduos com doenças cardiovasculares. Diante disso, então, foi definido que seria construído um instrumento com esse objetivo, e iniciou-se o processo fundamentado nos processos de elaboração e validação de instrumentos para a área da saúde. Então, primeiro passo, elaboração de um questionário, onde se fez um levantamento, né, do contexto do instrumento, a parte teórico, referencial teórico, a elaboração dos itens e domínios do instrumento, baseados principalmente no instrumento já existente de avaliação do estilo de vida, no entanto, para a população adulta em geral, e definido a forma de escala que será a Likert, né? Foi a Likert. Após a construção do instrumento, foi definido um painel de juízes, que são especialistas na área do contexto do instrumento, né? Doenças cardiovasculares e também experiência em validação de instrumentos. Após a definição desse painel de juízes, será, então, enviado os instrumentos para avaliação deles. A avaliação ela é completa e de cada domínio e item do instrumento, buscando principalmente a validação de clareza e de representatividade. Né? A validade é por concordância, ela vai ser medida dessa forma, utilizando o índice de validade de conteúdo. E após essas respostas, será efetuado os ajustes necessários, então encaminhado o instrumento para pré-teste. No pré-teste, então aplicado um instrumento pronto, o questionário, né, para uma amostra de indivíduos semelhantes àqueles que se pretende utilizar o instrumento, que são indivíduos com doenças cardiovasculares. Após a aplicação, né, desse questionário, então avaliado os dados
validando, né, principalmente a compreensão dos indivíduos dessa amostra perante o instrumento, a relevância, a aceitabilidade, viabilidade e a reprodutibilidade do instrumento. Também será feita a avaliação psicométrica do instrumento. Salienta-se que as etapas de validação e de pré-testes ainda não estão concluídas. Agradeço a atenção. Parabéns, Joana, pela sua participação. Convidamos agora a Josiane Aparecida Vieira Moreira, que vai falar sobre o papel das microfinanças para o empreendedorismo social no sul do Brasil. Olá, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu tema de pesquisa, que é o papel das microfinanças para o empreendedorismo social no sul do Brasil. Meu nome é Josiane, a minha orientadora é a professora doutora Cristina Keiko Yamaguchi, e eu sou mestranda do PPGAS, que é um mestrado em Ambiente e Saúde. Eu vou contextualizar falando um pouquinho da pirâmide global da desigualdade da riqueza. Então, em 2019, o total do patrimônio mundial era de 360 trilhões de dólares. E como a gente consegue perceber nesse gráfico, 158,3 trilhões desses 360 trilhões do mundo todo estão concentrados numa pequena fatia da população, que corresponde só a 0,90% da população adulta total. E apenas 1,8% dessa riqueza é distribuído em mais da metade da população mundial. Um estudo da World Bank ranqueou aí 164 países que possuem menor desigualdade socioeconômica. Então, dos 164 países, o Brasil aparece no ranking na posição 156, né? Isso significa, então, que o Brasil é um dos países com maior desigualdade socioeconômica do mundo. Falando um pouquinho sobre a desigualdade no Brasil, em 2019, nós temos informações sobre pessoas que estão em pobreza extrema ou na linha de pobreza. Então, se a gente olhar para o Bolsa Família, que são pessoas que sobrevivem aí com R$ 89 por mês, nós tínhamos em 2019 8.506 pessoas. E quando a gente olha para a linha da pobreza, através da linha do Banco Mundial para países de renda média alta, que é o caso do Brasil, que sobrevivem aí com menos de 5,50 dólares por dia, nós temos 51.742 pessoas, adultos, né, vivendo nessas condições. Uma outra informação importante é que a informalidade no mercado brasileiro em 2019 correspondeu a 41,60% da classe trabalhadora. A ONU estabeleceu 17 objetivos aí para serem atingidos em 2030. Eu gostaria de chamar a atenção, então, para a erradicação da pobreza, que é o item 1, o 8, que é o trabalho decente e o crescimento econômico, e o objetivo número 10, que é a redução das desigualdades. Então, para a gente contextualizar um pouquinho, né, quais são as ações, quais são as medidas, né, que os países membros da ONU, principalmente o Brasil, precisam fazer para poder atingir esses objetivos em 2030. Falando um pouquinho de microfinanças, então a microfinança ela tem como missão, né, combater a pobreza, gerar emprego e renda e, consequentemente, reduzir as desigualdades. Então, de que forma que ela trabalha fazer isso, né? De que forma que ela atua. Um dos produtos da microfinanças é o microcrédito produtivo orientado, que fomenta o empreendedorismo social para que gere renda, para que gere trabalho, para que circule a economia local e, consequentemente, diminua a desigualdade no Brasil. Com base em tudo isso, então, vem a pergunta da minha pesquisa, que é: qual é o papel das microfinanças para fomentar o empreendedorismo social no sul do Brasil? O objetivo geral: avaliar o papel das microfinanças para fomentar o empreendedorismo social no sul do Brasil. Os objetivos específicos: identificar na literatura especializada dos estudos existentes sobre microfinanças, microcrédito e empreendedorismo social. Identificar as influências das microfinanças para o empreendedorismo de novos pequenos negócios, formais e informais no sul do Brasil. Descrever o perfil das pessoas que utilizam as microfinanças no período de 2019 a 2021 e descrever se as microfinanças contribuem na melhoria da saúde das famílias e do ambiente empreendedor no sul do Brasil.
Então, nós vamos atuar em 3 frentes, né? Que é a ciência social aplicada, a ciência humana e a ciência da saúde. A ciência social aplicada trabalha, então, com políticas de combate à pobreza, redução de desigualdade, trabalho e renda e crescimento econômico. As ciências humanas na questão da inclusão social e na igualdade de gênero. E as ciências da saúde com relação ao bem-estar, ou seja, a qualidade de vida e o bem-estar social. Os materiais e os métodos, então, do estudo será uma pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso com abordagem mista, que é a quali quantitativa. O local de estudo, então, será numa instituição de microfinanças que atua há 22 anos, já concedeu mais de R$1 bilhão em crédito através de 337 mil operações. Atualmente atende 164 cidades situadas aí no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os participantes da pesquisa, então, são empreendedores formais ou informais que foram beneficiados com microcrédito através dessa instituição de microfinanças. As etapas da pesquisa serão 2, né? A primeira ela será quantitativa, que vai ser feita uma coleta de dados documental, e a segunda etapa será uma pesquisa quali, né? Então, vai ser feito estudos de casos e nesses estudos de casos serão aplicadas entrevistas direcionadas. Com relação à coleta de dados documental, o instrumento de coleta de dados quantitativos que vai ser utilizado nessa pesquisa vai ser uma base de dados fornecida pela instituição de microfinanças. Com relação ao estudo de caso, então, dentro dessa total de amostras ali coletada na coleta de dados documental, vai ser feita uma amostragem e vão ser aplicadas entrevistas com alguns desses empreendedores. A entrevista ela vai ser pessoal, né? Se for possível, senão ela vai ser online de forma síncrona. Um pouquinho sobre análise quantitativa, então o cálculo amostral ele será de 100%, então do total de 8.930 operações de microcrédito e 7.225 clientes, né, que foram os que foi concedido o microcrédito entre o período de março de 2019 a março de 2021. A análise de dados vai ser baseada em estatística, né, e as informações serão formatadas em planilhas de dados e apresentadas através de gráficos. Análise qualitativa, então os dados são coletados do questionário aplicado no estudo de caso, né, e esses relatos serão transcritos de uma forma que seja possível entender, né, principalmente o indivíduo inserido dentro do seu contexto social. Os resultados esperados, então, é possibilitar ao participante uma oportunidade de refletir sobre a saúde financeira e a sustentabilidade do seu negócio, conhecer os reflexos que as microfinanças proporcionam ao empreendedorismo social, contribuir com a comunidade científica na produção de conhecimento relacionado a este tema e a possibilidade de contribuir para a criação de novas políticas públicas relacionadas à disponibilização desses recursos através de bancos de desenvolvimento e agência de fomento, né, como é o caso do BRDE, do BADESC e do BNDES. Essas são as referências utilizadas na minha pesquisa até o momento, e eu gostaria de agradecer, então, ao Uniplac, ao PPGás e também à Bolsa da Uniedu. Muito obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada, Josiane, parabéns. Dois, três.
through the cracks. Now I try to get back before they cool down. Right now I'm giving it my bestest, and nothing gonna stop to find a direction. A rocket's in the game, my turn to win someone, learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. When open up your mind and see it like me. Open up your plans and then you're free. Look into your heart and you find love, love, love. Listen to the music in the moment, people dance and sing. We're just one big family. It's in your gut for sneaking right to be alive. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is your fate. I'm yours. E agora, então, convidamos Mariana Machado Pinto, que vai abordar a prevalência de gestantes com Covid-19 e os fatores associados na Serra Catarinense. Olá, meu nome é Mariana Machado Pinto, eu sou acadêmica de mestrado em Ambiente e Saúde, PPGAS da Uniplac, sou formada em enfermagem, graduada em enfermagem, pós-graduada em obstetrícia. Venho aqui hoje compartilhar com vocês o meu projeto de pesquisa intitulado Prevalência de gestantes com Covid-19 e fatores associados na Serra Catarinense. Como orientadora, eu tenho a professora doutora Bruna Fernanda da Silva e como co-orientadora, a professora doutora Ana Emília Cierglos. Fazendo uma contextualização geral do projeto do meu trabalho, trago na introdução algumas informações. Em dezembro de 2019, em Wuhan, na capital da província de Hubei, na China, pessoas foram diagnosticadas com pneumonia viral de rápida disseminação e de etiologia desconhecida. Foi descoberto um novo coronavírus e, quanto à sua nominação, pode ser conhecido como Covid-19. Por se tratar de uma doença de grande disseminação mundial, os efeitos clínicos da Covid-19 em gestantes não estão integralmente compreendidos. Há uma grande preocupação de que essa doença reaja de maneira intensificada em algumas mulheres grávidas. Trazendo um pouco dos objetivos desse trabalho, trago como objetivo geral estimar a prevalência de gestantes com Covid-19 e os fatores associados na Serra Catarinense, e como objetivos específicos, caracterizar os dados sociodemográficos das gestantes com Covid-19, conhecer o histórico pregresso de saúde das gestantes com Covid-19 e verificar o desfecho da gestação e do recém-nascido. A metodologia proposta para este estudo será descritivo, transversal, documental, com abordagem quantitativa, que será desenvolvido em um hospital e maternidade de grande porte da Serra Catarinense.
Este hospital e maternidade de grande porte da Serra Catarinense atende os 18 municípios da Mures, o que corresponde a uma área de 16,87% do território catarinense. O hospital atende também municípios de outras regiões, por ser referência no estado de Santa Catarina ao atendimento ginecológico e obstétrico de alto risco e por possuir unidade de terapia intensiva adulto e neonatal. Serão coletados dados de prontuários de gestantes que internarem na maternidade da Serra Catarinense no período de maio de 2021 a abril de 2022. O marco inicial para a coleta destes dados se justifica devido à normatização das coletas de PCR em gestantes. O exame PCR é o exame que a gente faz para detectar o COVID, aquele exame com suave nasal que coleta secreções orofaríngeas. Teve início essa normatização de coletas de PCR em gestantes teve início no final de abril de 2021, após a nota técnica conjunta número 6 de 2021 do Estado de Santa Catarina, que institui a obrigatoriedade de coleta do exame em todas as gestantes que fossem internadas no setor de centro obstétrico ou de acompanhamento de gestação de alto risco, desde que não tenham coletado no pré-natal a partir da 37ª semana de gestação ou que não tenham apresentado o exame positivo para a COVID-19 nos últimos 90 dias. De todos os internamentos de gestantes que ocorrerão neste período, que é de maio de 2021 a abril de 2022, serão selecionados os prontuários de gestantes que apresentarem exame RT-PCR positivo para a COVID-19 em algum momento da gestação. Destes prontuários, serão analisados dados sociodemográficos, comportamentais, antecedentes obstétricos, comorbidades pregressas e dados relacionados ao COVID-19, tais como trimestre em que positivou para a doença, se precisou de internamento clínico ou em unidade de terapia intensiva e dados referentes à vacinação do COVID-19 em gestantes. Como resultado desta pesquisa, espera-se que no final possamos caracterizar os dados sociodemográficos das gestantes com COVID-19, conhecer o histórico pregresso de saúde das gestantes com COVID-19 e verificar os desfechos obstétricos e neonatais. Trago aqui algumas das referências utilizadas nesta apresentação. Agradeço e encerro a minha apresentação. Até mais. Muito bem, Mariana, mais um importante estudo sendo desenvolvido, né, relacionado com a pandemia do Covid-19. Então, aqui nós tivemos vários exemplos de pesquisas que estão sendo desenvolvidas sobre essa temática, né, em diferentes campos, seja na saúde, seja na área do trabalho, seja na área do ensino, demonstrando, né, como esse momento impactou na nossa vida e em diversos setores da sociedade. Agora, Marielle Abadia Elias vai falar sobre a avaliação da intoxicação aguda por organos fosforados em agricultores. Olá, meu nome é Marielle Abadia Elias, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação Ambiente e Saúde da Uniplac. A orientadora do projeto que vou apresentar é a professora doutora Lenita Agostinato e a coorientadora é a professora doutora Ana Emília Siakop. Então, o título do projeto é a avaliação da intoxicação aguda por organofosforados em agricultores e será desenvolvido durante o mestrado. Nos últimos anos, o consumo de agrotóxicos cresceu no Brasil, sendo que a média dos estabelecimentos que utilizam agrotóxicos em Santa Catarina é maior do que a média nacional. A aplicação exagerada desses produtos e a falta de controle expõem tanto os agricultores quanto os moradores próximos às áreas de cultivo à contaminação. Isso acarreta intoxicações,
que podem ser de 2 tipos, agudas ou crônicas. As intoxicações agudas são aquelas que provocam sintomas em um curto período de tempo após o contato com um agente tóxico. O exame de colinesterase é uma forma de identificar uma possível exposição recente aos agrotóxicos do grupo químico organofosforado, e é uma enzima que se encontra em níveis reduzidos nesses casos. Ele é um exame descrito como indicador biológico pela legislação brasileira e é recomendado para fins de pesquisa em toxicologia ocupacional. O problema de pesquisa está relacionado aos agrotóxicos organofosforados que são utilizados sem conhecimento suficiente e sem os equipamentos de proteção adequados, levando ao aumento do risco de problemas de saúde dos indivíduos que estão expostos a esses produtos químicos. Outra questão importante é o teste de dosagem da colinesterase, por esse exame possui variações metodológicas, e algumas dessas metodologias não são sensíveis para detectar casos de intoxicação. Dessa forma, o objetivo geral do trabalho será avaliar a intoxicação aguda por agrotóxicos organofosforados em agricultores de um município da Serra Catarinense. Como objetivos específicos, nós temos descrever o perfil sociodemográfico e a exposição a agrotóxicos e sintomas de intoxicação aguda dos agricultores, determinar os níveis de colinesterase no sangue dos agricultores em diferentes épocas de exposição aos organofosforados. Então, seriam 2 períodos, um pré e outro pós a exposição. Quantificar os níveis de colinesterase no sangue dos agricultores por meio de diferentes métodos de quantificação. Contrastar os níveis de colinesterase encontrados para cada agricultor em pré e pós-exposição. E comparar a sensibilidade e especificidade dos métodos de quantificação da colinesterase. Então, essa pesquisa trata-se de um estudo descritivo, longitudinal prospectivo, pois há 2 períodos de coleta, e de caráter quantitativo. Farão parte dessa pesquisa agricultores que trabalham no sistema de cultivo convencional de maçã em 3 localidades de um município da Serra Catarinense e que estão expostos aos organofosforados durante o período da coleta de dados. A escolha desse município se deve ao fato de que ele corresponde à maior parte de produção de maçã, não só do estado, mas também a nível nacional. E nesse município, nessas localidades, o cultivo ocorre na forma convencional, com o uso de agrotóxicos, dentre eles os organofosforados, e há um grande número de aplicações. Aos indivíduos selecionados para a pesquisa será aplicado um questionário em domicílio, que vai abranger questões sobre os dados sociodemográficos dos participantes, como idade, sexo, escolaridade, dados da propriedade, entre outros. Também será questionado sobre os tipos de agrotóxicos organofosforados utilizados, o tempo de exposição, os sintomas de intoxicação ao manusear esses produtos e o uso de equipamento de proteção individual, entre outras questões relacionadas. Os dados obtidos, eles serão tabulados e analisados pelos procedimentos estatísticos descritivos. Na coleta de dados, além do questionário, teremos coletas de sangue, que serão realizadas em 2 momentos em cada um dos participantes, para realizar um comparativo entre as diferentes épocas de exposição. Então, o primeiro momento será no período de maio a julho de 2022, junto com a realização dos questionários, onde a exposição dos agricultores dos agrotóxicos é menor. Então, ela caracteriza, portanto, um período de pré-exposição aos organofosforados. Já a outra coleta será realizada no período de outubro a novembro de 2022, porque nessa época ocorrem aplicações dos organofosforados, então essa seria considerada uma época de pós-exposição a estes inseticidas. Nos 2 períodos, um profissional habilitado vai realizar a coleta de sangue e depois o material vai ser transportado até a Uniplac para ser processado no laboratório de análises clínicas do curso de biomedicina.
Para a interpretação do teste de colinesterase, serão verificados os valores de referência recomendados para cada metodologia utilizada, sendo que serão utilizadas 2 metodologias. O método de Ellman, que é considerado o padrão ouro para esse tipo de exame, e outro método utilizado em kit comercial validado para a Anvisa para fins de comparação. Então, após o processamento das amostras, os valores obtidos serão tabulados e os dados serão analisados através de teste de comparação de média. Como resultados esperados, temos a identificação de casos de intoxicação aguda, a verificação dos fatores associados e a capacidade de detecção dos métodos de dosagem da colinesterase. Esses resultados, eles poderão ser úteis para avaliar a necessidade de ações e capacitações sobre o uso e o manejo mais adequado desses agrotóxicos, e também para incentivar o uso de técnicas de produção alternativas e não residuais, que não sejam baseadas apenas no uso de agrotóxicos, tornando o cultivo mais seguro, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde da população. Estas são as referências utilizadas até o momento. E eu gostaria de agradecer ao Uniedu pela disponibilização de bolsa de pós-graduação, ao PPGAS, que é o Programa de Pós-Graduação Ambiente e Saúde da Uniplac, da qual eu sou aluna, e também aos participantes da 24ª Mostra Científica da Uniplac pela atenção. Muito obrigada. Parabéns, Marielle. Mais uma excelente proposta de investigação que tem um impacto direto na saúde das populações. Sueli Kraus Coelho de Farias vai apresentar para nós a gestão integrada de resíduos sólidos, contribuição com o desenvolvimento socioambiental. Olá, eu me chamo Sueli e venho aqui trazer um resumo do meu projeto de pesquisa, na qual eu estou cursando mestrado em Ambiente e Saúde na Uniplac. Tenho como professora orientadora a doutora Lúcia Secato de Lima, e o título do meu projeto é Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Contribuição com o Desenvolvimento Socioambiental. Para contextualizar, eu trago aqui a Lei 12.305 de 2010, que ela institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que ela estabelece diretrizes, ferramentas e políticas para o gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil. Ela fortalece a coleta seletiva nos municípios, a comercialização de materiais recicláveis, geração de renda, inclusão social por meio da organização de associações ou cooperativas de catadores. E também a elaboração de planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos através dos consórcios públicos. Como problema de pesquisa, será que esse modelo de gestão integrada, por meio do plano intermunicipal, chamado de PGIRS, coordenada pelo CISAMA, é um modelo que tem contribuído para o desenvolvimento socioambiental em um município da região serrana? Temos como objetivo analisar o modelo da gestão integrada dos resíduos sólidos e quais as suas contribuições com o desenvolvimento socioambiental em um município da região serrana de Santa Catarina. Como metodologia, a pesquisa descritiva, documental e abordagem qualitativa. Como instrumentos de coleta de dados, serão realizadas entrevistas com um gestor público do município em estudo, com o diretor do CISAMA envolvidos com o PGIRS e a aplicação de questionários semi-estruturados com perguntas abertas e fechadas junto aos catadores de materiais recicláveis organizados em cooperativa de trabalho, além de entrevista com os cooperados. E como resultado, espera-se identificar as ações, as estratégias, as dificuldades do modelo de gestão integrada de resíduos sólidos e também quais as suas contribuições com o desenvolvimento socioambiental e ainda dar visibilidade a essa política pública para a região serrana e outras regiões do país. Assim, finalizo a minha apresentação. Obrigada.
Muito obrigada, Sueli, parabéns pela sua participação, pela sua apresentação. Convidamos, então, Viviane Midrati Bastos para falar sobre os impactos da pandemia da Covid-19 na socialização de adolescentes do Planalto Catarinense. Eu sou a acadêmica Viviane Milbret Bastos, do curso de mestrado em Ambiente e Saúde, PPGAS Uniplac. Meu orientador é Dr. Pedro Boff e minha co-orientadora, doutora Ana Emília Siglov. A nossa pesquisa está pautada nos impactos da pandemia da Covid-19 na socialização de adolescentes do Planalto Catarinense. A pandemia da Covid-19 teve um efeito dramático na saúde em escala mundial, causando mudanças significativas do ponto de vista econômico, cultural e social. Sendo assim, a pandemia transformou as relações humanas, seus valores, formas de conceber a vida, a saúde, a educação, entre outras. Os impactos na saúde mental infantil foram detectados em decorrência do isolamento social, onde quase que a totalidade dos estudantes foram afastados do ambiente escolar, implicando não só no prejuízo do ensino, da aprendizagem, mas também a exposição das crianças e dos adolescentes a um contexto de maior vulnerabilidade. A adolescência, ela é uma fase de desenvolvimento caracterizada pela formação de aspectos que estão relacionados à identidade, à personalidade e são construídos a partir dos vínculos, não só com a família, mas também pela contribuição significativa dos seus pares, como amigos e colegas. Sendo assim, a socialização ela é considerada um dos aspectos significativos na formação socioemocional dos adolescentes. Como objetivos desta pesquisa, o geral é avaliar os impactos da pandemia da Covid-19 na socialização de adolescentes de 13 a 15 anos de idade em escolas do Planalto Catarinense. Como objetivos específicos, identificar as formas e estratégias de comunicação dos adolescentes para a socialização em face à pandemia Covid-19, verificar o papel da família na socialização dos adolescentes durante a pandemia Covid-19, comparar a socialização dos adolescentes em 3 ambientes escolares do Planalto Catarinense e avaliar se as características sociodemográficas interferem na socialização de adolescentes. Metodologia do estudo, então, será descritivo, transversal, com abordagem quantitativa e coleta de dados a campo. Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, será aplicado aos participantes um questionário online, via Google Forms, com perguntas estruturadas, que abordem os dados sociodemográficos, as formas e estratégias de comunicação dos adolescentes para a socialização em face à pandemia da Covid-19 e o papel da família na socialização dos adolescentes durante a pandemia. Esperamos que esse estudo ele contribua para a reflexão da importância e da valorização da rede de apoio, não só aos adolescentes, mas também a seus familiares e de diversos contextos escolares em tempos de pandemia. Também pensamos que esta pesquisa amplie, possíveis ações e estratégias que poderiam ser adotadas para minimizar os problemas que estão relacionados à questão da socialização e à saúde mental dos adolescentes nesse período pandêmico e preparo para eventuais novas ocorrências semelhantes. Como referências, utilizamos alguns autores norteadores.
nessa apresentação e assim encerro. Obrigada. Muito obrigada, Viviane. Mais uma excelente proposta, né, de investigação sobre os impactos na socialização desses adolescentes. E, por fim, não menos importante, convidamos Vander Galvão Lopes Fernandes para falar sobre narrativas dos autores de violências de gênero contra as mulheres na cidade de Lages. Grupo Reflexivo. Olá, me chamo Vander Galvão Lopes Fernandes, mestrando em Ambiente e Saúde da Universidade do Planalto Catarinense, e juntamente com a minha orientadora, Marilia Eliane Graupe, estamos participando da 24ª Mostra Científica da Uniplac. O título da proposta de trabalho é Narrativas dos Autores de Violência de Gênero contra as Mulheres na Cidade de Lages, Grupo Reflexivo. Como introdução, é muito importante analisarmos o contexto de violência de gênero contra as mulheres e os fatores em relação à sociedade. Como proposta, a temática das violências de gênero contra as mulheres é um paradigma emergente e com imensos desafios. O contexto da participação dos homens autores de violência de gênero contra as mulheres no grupo reflexivo, intitulado de Coração Valente, deu-se no município de Lages há algum tempo atrás, em virtude dos grandes índices em relação a violências de gênero contra as mulheres e a importância de trazer à tona para a sociedade fatores do que se referem ao poder judiciário, políticas públicas e a participação dos homens e também na reflexão de suas famílias neste contexto de violação de direitos em relação a gênero. O contexto de Lages, em virtude do patriarcado, o machismo, os fatores históricos, culturais, são perspectivas importantes de analisarmos e como que se dá essas violências de gênero contra as mulheres no contexto geral. Como contextualização, é importante destacarmos a relevância de pesquisar sobre esta temática, tendo em vista os acontecimentos sociais, históricos, no que se refere às violações de direitos contra as mulheres, na perspectiva interdisciplinar, em relação aos fatores relacionados ao machismo, ao patriarcado, já mencionado anteriormente, além das lutas diárias pela valorização e pela qualidade de vida das mulheres, perspectivas de mercado de trabalho, salários compatíveis em relação a esse procedimento de gênero e o respeito às mulheres enquanto sujeitos de direitos. Como problema de pesquisa, é apontado quais são as principais narrativas dos participantes do grupo reflexivo para homens sobre as violências de gênero contra as mulheres. Proposta de objetivo geral, analisar quais são as narrativas dos participantes e facilitadoras do grupo reflexivo para homens sobre as violências de gênero contra as mulheres. Como proposta metodológica, o presente estudo trata-se de uma pesquisa exploratória de campo e bibliográfica. Traz consigo uma abordagem qualitativa. O local da pesquisa acontecerá na Universidade do Planalto Catarinense, na sala do grupo de pesquisa Gênero, Educação e Cidadania na América Latina, intitulado como GECAL, com todos os cuidados necessários em relação à Covid-19. Seguiremos também com as diretrizes e encaminhamentos do Comitê de Ética, que envolve a pesquisa com seres humanos, como proposta das resoluções 466/12 e 510/16, que retrata sobre as normas aplicáveis à pesquisa em ciências humanas e sociais. Os participantes serão 6 homens que participaram ou participam do grupo reflexivo e 4 facilitadoras e facilitadores que atuaram ou atuam na realização do grupo reflexivo. Como resultados esperados, trabalhamos na perspectiva de identificados futuramente analisados as principais narrativas dos participantes do grupo reflexivo para homens sobre as violências de gênero contra as mulheres, além de possibilitar aspectos inovadores para a região serrana no que se referem às políticas de masculinidade, as percepções do patriarcado
e como os homens autores de violências de gênero contra as mulheres analisam suas ações e relações sociais. Cabe destacar em relação aos fatores históricos, sociais, culturais, os desafios de implementação também é uma das perspectivas de políticas públicas. A violência de gênero contra as mulheres, principalmente na região serrana, é algo que indaga-nos a pensarmos quais são esses fatores, os porquês, e qual o modelo paradigmático que podemos trabalhar, não só com os autores, não só com os agentes, que são os homens autores de violência de gênero contra as mulheres, mas também as políticas públicas, as existentes, as inexistentes, quais monitoramentos, futuros avaliações podem ser feitos em relação, a partir dessas narrativas, como propostas no que se refere aos objetivos gerais e específicos, com aplicação propriamente dita agora no mês de outubro de 2021, conforme resolução posterior do Comitê de Ética. Então, esta pesquisa, como resultado esperado e como fator de conclusão a seguir, nos possibilitará trazermos um modelo paradigmático com fatores atuais da visibilidade dos homens autores de violência de gênero contra as mulheres, suas percepções, suas análises, como eles se enxergam em relação como agressor, como pai ou mãe de família nesse sentido, e quais são esses impactos nas suas vidas como um todo. E também na visibilidade dos facilitadoras e facilitadores que participam ativamente na composição destes grupos no município de Lages. E também é importante destacar no que se referem às violências de gênero contra as mulheres e o mecanismo de ação frente à articulação interdisciplinar e também das políticas públicas articuladas como um todo. Como conclusão, a contribuição desta pesquisa para a comunidade em geral está na relevância de debater e propor espaços de discussão, entendimento sobre a temática apresentada. Trabalhar nos bairros e com as políticas públicas nos espaços consolidados, rompendo com as barreiras do preconceito, patriarcado, violências de gênero contra as mulheres, objetivando uma consciência da população em geral e a luta pela efetivação dos direitos das mulheres e na erradicação de toda e qualquer forma de violência e violação dos mesmos, em relação como proposta a partir das narrativas, a partir dessas análises de conjuntura e etc., no que se referem à violência de gênero contra a mulher. Como agradecimentos, obrigado pela atenção de todas e todos, parabéns a toda a equipe envolvida na 24ª Mostra Científica da Uniplac e também aos participantes. E o nosso grande mestre e professor, o educador se eterniza em cada ser que educa, Paulo Freire. Muito obrigado mais uma vez e qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigada, Wander, parabéns pelo seu trabalho. E com essa apresentação, então, encerramos os trabalhos da noite de hoje, agradecendo a todos pela presença, agradecemos aos nossos mestrandos pela disponibilidade em apresentar os seus estudos e convidamos aos que tenham interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o nosso programa, a visitar a nossa página no site da Uniplac, e mesmo a nos seguir nas redes sociais, e aqueles que tiverem interesse em integrar o nosso programa, o edital de seleção para a turma de 2022 já está publicado. Tá? Mais informações, vocês podem encontrar os nossos contatos na página da Uniplac. Será um prazer recebê-los. Um grande abraço, uma boa noite e uma boa semana a todos.